boa tarde tão xoxa. Boa tarde, gente. Boa tarde. Pensei que só tinham desencarnados aqui. Nossa alegria de poder estar aqui, união e caridade, pela terceira vez, a convite também da USE, de Taubaté. Sempre um prazer poder rever amigos, fazer novos amigos e conversar sobre doutrina espírita, trazer reflexões que possam ser úteis à nossa caminhada. Hoje gostaríamos especialmente de conversar sobre algumas reflexões que fizemos nesse nosso mais recente livro. Não é o último, porque eu não pretendo desencarnar por enquanto, que é o livro Na Escola da Vida, Lições Espirituais para o Bem Viver. Se nós olharmos a capa, quem teve a oportunidade de eventualmente olhar, qual a impressão que a gente tem? O que essa capa sugere? Pessoas saindo da Terra ou voltando para a Terra? Caindo. A proposta do livro é das pessoas que estão voltando para a Terra. Não estão indo para nosso lar, que é o sonho de todo espírito. Mas dizem que a população em nosso lar já está lotada ali. Nós espíritas temos sempre a preocupação com aquilo que vai nos esperar do outro lado da vida. No entanto, o mais importante para nós é saber o que estamos fazendo aqui nesta vida. Porque o que vai nos acontecer depois é mera consequência do que estamos vivendo aqui. Se nós desencarnássemos hoje, eu não sei se alguém ainda vai ficar na palestra, mas se a gente desencarnasse agora, imaginar que passasse um avião aqui, caísse aqui em cima. Todos nós, todos os que estão sentados. Como é que nós acordaríamos do outro lado? Não é fácil, não é difícil responder isso. Nós acordaríamos do jeito que nós desencarnamos. Não haveria uma mágica. Não aconteceria algo surpreendente. Nós estaríamos do outro lado do jeito que estamos aqui. E como é que nós estamos aqui? Isso é sempre importante pensar. Nós acordaríamos do outro lado com os nossos sonhos, com a nossa raiva do microfone.
nossos amores, com os nossos desamores, com as nossas conquistas, com os nossos fracassos, com os nossos ressentimentos, com as nossas culpas, com o bem que a gente fez, com o mal que a gente praticou, com o bem que a gente podia ter feito e não fez. Então, é possível saber o que nos aguarda do outro lado se a gente prestar atenção como nós estamos vivendo aqui. E o objetivo do livro é fazer uma reflexão, um balanço de vida, trazer alguns elementos que a gente possa pensar como estamos vivendo aqui, por que é que a gente veio aqui, por que é que a gente parou aqui, por que é que a gente reencarnou nesse mundo com problemas, com conflitos, com guerras, com doenças, com miséria, mas também com tanta coisa boa. Por que é que a gente parou aqui? Por que é que a gente reencarnou no Brasil? Por que é que a gente veio parar em Taubaté? Por que é que a gente está na família que está? Por que é que a gente encontrou determinadas pessoas? Tudo isso, conforme nós aprendemos com a doutrina, não foi um acaso, uma coincidência. Tudo isso fazia parte de uma excursão de aprendizado que nós viemos fazer neste mundo temporário, passageiro, que os espíritos amigos resolveram chamá-lo de escola. Muitos benfeitores adotam essa concepção. O planeta Terra é uma escola. Se ele é escola, nós somos o quê? Alunos. Alunos, aprendizes. Essa escola foi criada quando e como? E aqui a minha cabeça, a minha mente, imagina que um dia Deus chamou Jesus para uma conversa. E falou assim para Jesus: meu filho, eu tenho algumas almas que eu estou muito preocupado com elas. São criancinhas do meu coração, e que eu preciso fazer com que elas cresçam, que elas amadureçam. E eu tive uma ideia, porque Deus tem muitas ideias. Eu acho que Deus é imperativo. E eu pensei de colocá-las numa escola. Eu pensei de colocá-las numa creche. E eu pensei, se você pudesse cuidar desta creche, dessa escola, acolhendo essas minhas criancinhas espirituais. Você aceita Jesus ser o diretor dessa escola, o professor dessa escola? E Jesus, com todo aquele ânimo, eu aceito. E assim, então, Deus reuniu a todos nós nessa escola chamada Planeta Terra, onde Jesus, não sei se já se arrependeu, é o nosso professor, o nosso mestre.
é Ele mesmo que chamou para si esse título. Eu sou mestre. Aprendam comigo. E a característica desse planeta é de espíritos em fase inicial de desenvolvimento espiritual. Por isso que o nosso planeta, na categoria dos mundos, é um planeta de expiação e provas, que é também considerado um planeta superior ou inferior. Eu só escutei cor. Um planeta inferior. A categoria começa lá em planetas primitivos, isso? Depois, expiação e provas. Depois, regeneração. Depois, Perfeito. mundos felizes. Depois, os mundos perfeitos, ditosos. Então você percebe quanto depois tem na gente? No mundo primitivo, existe o mal? Existe. No mundo de expiação e provas, existe o mal? Existe. O mal predomina? Ainda predomina. E no mundo de regeneração, o mal ainda existe? Sim. E no mundo feliz, o mal existe? Sim. Mas não predomina. No mundo feliz, há uma predominância do bem. O mal só vai desaparecer quando? No mundo posterior, que é o mundo dos espíritos já depurados. Perfeito. Então veja que o mal ainda está em nós. E mal quer dizer o que, gente? Mal quer dizer ignorância. Ignorância não é no sentido pejorativo. Eu sou ignorante. Não. Ignorância aqui no sentido de desconhecimento da verdade. Por isso que esse mestre disse para nós: conhecereis a verdade, e a verdade vos liberta. Então, percebe que nós estamos falando de uma escola, falamos de um mestre, falamos aqui do conhecimento, do aprendizado. O quanto o aspecto educacional, de educação do espírito imortal, deve ser uma preocupação constante nossa. Evidentemente que não de uma educação meramente intelectual, não no sentido meramente de informação, mas de assimilação desse conhecimento. De um conhecimento que amplia a nossa consciência. Jesus é o mestre da consciência. Ele vem ampliar o nosso olhar, a nossa visão. E aí então,
com os olhos ampliados, com a visão aberta, com a mente aberta, com o coração inflamado de amor, a gente tem noção de saber como caminhar melhor e não dar tanta trombada na vida, não causar tantos acidentes, tanto sofrimento, tanta dor em nós e nos outros. Então, o Espiritismo é uma doutrina essencialmente de educação do espírito. Por isso que terra é escola. É verdade que terra também tem outras duas características que estão no Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês lembram? Terra é uma escola, legal, mas terra também é hospital. Quer dizer que quem está aqui está doente. Quem aqui está doente, levante a mão. Metade do auditório levantou. A outra metade está mentindo. E é claro que quando eu falo de doença, não falo necessariamente de uma doença física. Eu estou falando do espírito doente. E espírito doente quer dizer espírito desequilibrado. Você veja que eu estou sendo muito... Não sei se vão me convidar outra vez para voltar aqui. Não é verdade? Quem é que tem equilíbrio constante? 24 horas. Alguém tem? Se você tem, pode desencarnar que você está no plano. Porque aqui é o mundo dos desequilibrados. É o mundo dos perturbados. Você veja que eu me conheço muito bem para poder estar falando tudo isso. As nossas emoções, os nossos pensamentos, a nossa agitação, a nossa apatia, a nossa raiva, nosso desamor. Então estamos aqui no hospital também. E quero me parecer que de uns tempos para cá, a ala mais cheia desse hospital é a ala psiquiátrica. Haja vista o crescente número dos transtornos de humor, os transtornos afetivos, a depressão, a síndrome do pânico, os transtornos de ansiedade, o vazio existencial. Os remédios mais vendidos até pouco tempo, depois do Monjaro, né, os remédios mais vendidos eram o quê? Os ansiolíticos, os antidepressivos. Isso fala muito de quem? De nós. Veja, eu não estou falando dos outros, né? Eu estou falando da gente. Na escola, quem é o mestre? Jesus. No hospital, quem é o nosso médico? Jesus. Mas ainda uma terceira característica. É a mais incômoda. Eu vou falar bem rapidinho para vocês irem embora. Vocês lembram? Que a Terra, além de ser escola, hospital, é também uma penitência.
vamos assim dizer que do ponto de vista espiritual, todos nós somos infratores da lei divina. Ficou melhor assim? Contraventores da lei divina. Então nós viemos aqui aprender, nos curar e nos libertar dessa prisão. E quem é o grande libertador? Jesus. A gente gosta muito do Jesus médico. Aliás, escrevi um livro com o médico Jesus. É o meu livro mais vendido. Eu tenho. Mas a gente não gosta muito do Jesus mestre. A gente quer o remédio, mas ainda não aprendeu a viver de tal forma a não ficar doente. O que é muito melhor, não é, gente? Mas nesse livro aqui nós estamos dando ênfase ao aspecto do planeta como escola. Porque no fundo, se eu me coloco na condição de aprendiz, se eu me coloco na condição de alguém que está aqui na Terra porque precisa, porque conhece a própria ignorância, porque conhece que nada sabe ou pouco sabe, e que tem muita coisa ainda a aprender, a melhorar, a transformar. Se eu me coloco nessa posição e me aplico nisto, eu vou pouco a pouco evoluindo e diminuindo as minhas outras áreas nas quais eu adoeço e me aprisiono. Concorda? Então, esse caráter do aprendizado, de ser um aprendiz do Evangelho, é o caráter mais importante para a nossa vida. Porque é ele que vai ampliar a nossa consciência e mudar a nossa atitude. Num exemplo bem tosco, simples. Se eu estou ignorante, se eu não vejo as coisas, eu estou andando, tenho uma casca de banana, e eu não vejo por conta da minha visão limitada, o que é que vai acontecer? Eu vou pisar na casca, vou escorregar, vou cair, vou me machucar. Agora, na medida em que eu vou ampliando a minha visão, eu vou entendendo como é que funciona a vida, eu vou entendendo as leis divinas, eu vou entendendo o meu papel no mundo, a minha visão vai se ampliando. E aí eu sou capaz de ver a casca de banana. E vendo a casca de banana, eu sou capaz de me desviar e não pisar nela. Vocês percebem? Por isso que a gente chama determinados espíritos de luz. Por que eles têm luz? Porque eles são lúcidos. Eles têm lucidez. E o que é lucidez? Capacidade de compreensão. Visão ampliada. Não apenas uma visão teórica, mas uma visão de experiência aplicada. E aí então, eles já sabem colocar em prática aquilo que Paulo apóstolo disse: tudo me é lícito, que é a parte que a gente mais gosta, não é? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quando a
gente vai, por exemplo, num restaurante self-service. Por quê? Como é que um espírito de luz se comportaria naquele buffet? Precisava comer. Provavelmente, primeiro ele daria uma olhadinha geral, em ver as coisas que tem, as coisas que ele gosta e as coisas que ele pode. Igualzinho a gente. Não é? Porque ele está com essa ideia. Nem tudo me convém. Embora eu possa comer tudo, mas nem tudo me convém. Mas a gente vai pegando um pouquinho de cada um, sai um prato. Parece uma torre. Porque a gente ainda não tem essa ideia, né? Não tem essa visão. E aí aplicamos isso na prática, na nossa vida em geral. O aspecto, então, da educação, porque é a educação que me promove, é a educação que me liberta, é a educação que me cura, é a educação que me leva à transformação de mim mesmo, pela ampliação da minha visão, dos passos que eu devo seguir, dos passos que eu devo evitar, dos caminhos que eu devo trilhar, dos atalhos que eu preciso evitar. A fim de cumprir aquela lei que sintetiza a filosofia do Espiritismo. Aquela máxima que está esculpida no túmulo de Allan Kardec. Vocês lembram? Nascer, depois de nascer o quê? Viver, morrer, renascer ainda, para quê? Progredir sempre. Tal é a lei. Lei de progresso. Lei de evolução. Progredir para quê, gente? Por que é que Deus criou uma lei dessa? Não poderia? Duas coisas. Ou Deus já fazia, gente, tudo perfeito? Ou então, ele falar, olha, cada um que se vire, vocês ficam assim. Cada um fica do jeito que é. Deus não escolheu nenhuma hipótese nem outra. Porque se ele criasse todo mundo perfeito, já amadurecido, consciente, lúcido, será que essa conquista, essa evolução seria autêntica, seria verdadeira? Porque não foi fruto do quê? De esforço, de conquista. E a gente só valoriza aquilo que conquista, aquilo que nos é dado. A gente não valoriza muito. Veja as crianças com seus brinquedos. Então, a inteligência divina, ela optou pelo caminho do meio. Eu vou criar seres, filhos, potencialmente perfeitos, perfectíveis, com a capacidade de, com a possibilidade de, com o germe de. Por isso Jesus disse, vós sois deuses. Ele não fala, vós um dia sereis, depois que fizer a reforma íntima. Ele fala, vós sois. Ele estava falando do quê? Desta origem divina,
Como Leon Denis disse, nós somos células divinas. Gente, isso é fantástico. Nós somos células divinas. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não é isso? Então todas as potencialidades divinas estão em nós, de forma latente, esperando o quê? Desabrochar. Esperando ser cultivada, trabalhada, acreditada. Para então conquistarmos o autodescobrimento da nossa essência divina, a autodescoberta e a autotransformação. Isso é lindo. Deus nos criou dessa forma. E o nosso DNA é divino. O que seria DNA? Numa tradução própria, Deus é nosso autor. Quem é seu pai? Deus. Filho de peixe? Peixinho. Então, naquele pensamento que nós aqui conversamos sobre o nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. A lei é lei de progresso, é lei de evolução. Então eu, como aluno aqui na Terra, devo me perguntar, eu estou progredindo? Eu estou melhorando? E esse progresso, evidentemente, não é só de caráter material. Eu não posso usar de fato, estou progredindo. Hoje eu já tenho 2 casas, eu tenho 3 carros, 4 mulheres, 8 casamentos. Claro que o progresso material, tudo bem, é bom até um certo ponto, é necessário, mas não é o essencial. Por quê? Não é o essencial, porque esses bens do progresso material, todos sabem, ficarão aonde? Aqui. Nós não levaremos a contragosto, mas não levaremos. Por isso que, lendo os testamentos, eu acho engraçado que o testador, aquele que faz o testamento, ele diz mais ou menos assim: para fulano eu deixo isso, para Beltrano eu deixo aquilo, para Cicrana eu deixo isso. E eu penso, deixa porque não posso levar. E você veja que o verbo, né? Eu deixo. Não é eu dou, eu deixo. Então, evidentemente que, como espíritos imortais que somos, o nosso progresso não pode ser visto apenas a conta de um progresso material, mas, sobretudo, deve ser encarado como um progresso do espírito. Eu estou me tornando uma pessoa melhor? Mas, De Luca, por que eu preciso me tornar uma pessoa melhor? Aqui está uma questão essencial. E o Espiritismo então responde. A felicidade que todos nós aspiramos, não é isso? Quem aqui deseja ser feliz, levante a mão. Ainda bem. Tem gente que nem levantou.
o Espiritismo, prestem atenção nisso. É claro que eu estou falando uma coisa que vocês certamente já sabem. Para o Espiritismo, evolução ou felicidade é igual a evolução. Felicidade não é algo que se atinge diretamente. Felicidade é um subproduto, é uma consequência de. E é um subproduto da minha evolução, porque quanto mais evoluído eu for, do ponto de vista do meu espírito, quanto mais amoroso eu for, quanto mais bondoso, quanto mais perseverante, quanto mais otimista, quanto mais confiante, quanto mais fé, quanto mais perseverante, quanto mais fraterno, mais luz eu tenho. Mais a minha vibração se expande. Mais escolhas sensatas eu vou fazendo. Eu já vou me desviando dos atalhos que eu sei que não vão dar em lugar algum. Eu vou procurar viver bem comigo mesmo. Vou procurar viver bem com os meus irmãos. Mas eu vou percebendo que eu não vou conseguir ser feliz sozinho, que a felicidade é um produto também da alegria que eu posso proporcionar para as pessoas. Então eu vou me tornando mais amoroso. Eu vou me tornando uma pessoa mais legal. Eu vou me tornando mais amigo. E com isso eu vou diminuindo o número de inimigos, vou diminuindo o número de pessoas antipáticas, vou diminuindo o número de conflitos, de tensões, e as pessoas vão ter vontade de ficar perto de mim, porque eu sou uma pessoa nutritiva, agradável, ao contrário de quando eu sou uma pessoa tóxica, desagradável, chata, complicada, queixosa, soberba, preconceituosa, individualista, em que as pessoas não gostam de ficar do meu lado, e que as pessoas pensam mal de mim, perto ou longe. Quando fala meu nome, a pessoa fala: nossa, fulano tem um rei na barriga, pessoa grossa, antipática. E tudo isso é o quê? Energia negativa. Eu vou perdendo amigos, vou perdendo colaboradores, vou perdendo gente boa que pode estar do meu lado e que vai me ajudar, porque ninguém vence sozinho. Está na hora de encerrar a palestra? Quem é que vence sozinho na vida? Se não fosse um monte de gente que torceu, que nos cuidou, que ajudou. Eu lembro aqui uma passagem do Chico Xavier, quando ele esteve em São Paulo, e um amigo, aliás um amigo meu, que o viu no centro da cidade aqui de São Paulo, lá de São Paulo, Chico Xavier comprando um bilhete de loteria. Você imagina esse meu amigo falando. Espírita. Você sabe que espírita não julga, só faz comentários. E esse meu amigo, quando ele surpreendeu o Chico comprando o bilhete, por acaso, ele não aguentou. Se aproximou do Chico. Chico, meu irmão está comprando bilhete de loteria. Algum espírito deu o número da sorte?
o Chico falou assim, não, meu irmão, eu compro e nem confiro o prêmio. Então por que você compra, Chico? Ele falou assim, porque meu pai era bilheteiro. Ele vendia bilhetes de loteria. E o sustento lá de casa era fruto do trabalho do meu pai. Então, se eu tive alguma comida na minha casa, foi porque meu pai vendia e alguém comprava. Então, hoje eu estou retribuindo a vida. Aquilo que a vida deu através do meu pai e deu para mim. Então, veja como muda a nossa concepção. E isto é progresso. E quanto mais eu progrido, segundo a lógica do Espiritismo, que evolução, que felicidade, que é o que nos interessa, e o próprio Chico Xavier falava, quando vocês falam evolução, leiam felicidade. Para que evoluir? Só para ser feliz. Só por isso. Só para viver bem consigo. Para não carregar culpa. Para não desencarnar um dia. Eu não sei se já informaram isso dos senhores, que os senhores vão desencarnar um dia. Quem está sentado aqui. Né? E chegar do outro lado da vida e dizer, puxa vida, passei 70, 80, 90 anos na escola, entrei e saí do mesmo jeito. E qual vai ser a conclusão? Perdi tempo. E qual vai ser o meu futuro? Qual vai ser o meu futuro? Reencarnar. E vou começar da onde? De onde eu parei. E quanto tempo vai levar isso? Conseguir reencarnar num mundo em que cada vez as pessoas têm menos filhos. Não é? As taxas de natalidade no mundo são decrescentes. A exceção de alguns países. Entre os irmãos muçulmanos, essa taxa é positiva. Mas na maioria dos países do mundo é negativa. Na França, por exemplo, que é o sonho de todo, né, mundo reencarnar na França, ser um francês. Nós já estivemos lá, segundo Emmanuel, e estragamos tudo, por isso que viemos aqui para Taubaté. E a gente quer voltar para lá. Quanto tempo vai demorar para a gente encontrar alguém que nos receba? Vamos ficar 100 anos no mundo espiritual esperando alguém? Ou vamos para um outro mundo? Então, a vida agora é preciosa. Porque as notícias que chegam do outro lado é que a maioria dos encarnados está chegando do outro lado em condições não muito ideais e adequadas. O espírito Bittencourt Sampaio, através de Chico Xavier, no livro Vozes do Grande Além, ele diz mais ou menos isto. A maioria está desencarnando mal. A maioria está chegando lá doente e desequilibrado. A maioria está chegando lá doente e desequilibrado. Por isso que a gente sempre vê nos filmes e nos livros, né? Quem desencarna
Quem geralmente vai fazer o resgate são enfermeiros que vêm com uma maca, uma padiola para levar para o hospital. E o Bittencourt Sampaio diz por que é que estão chegando nessas condições. E ele diz as razões. Primeiro, a primeira razão, a maioria vive desprevenido. O que ele quis dizer com viver desprevenido? O que vocês acham? Viver sem pensar nessas coisas que nós estamos pensando. É viver desprevenido em relação ao nosso futuro espiritual. É viver do ponto de vista exclusivamente material. É viver do ponto de vista exclusivamente instintivo. A maioria ainda vive para satisfazer os 4 instintos básicos: comer, beber, dormir e fazer sexo. Não que isso seja errado ou pecado. Isso faz parte. Mas não é tudo. Se a vida se resumir a isso, qual o sentido da vida? Porque a gente come e depois volta a comer outra vez. Quantas vezes a gente já comeu hoje? Não comeram hoje? Comeram, toda vez. A gente já bebeu. A gente já dormiu, mas é provável que nesse momento alguns estão com muito sono. Será que a vida é só isso? Eu encontrei um vizinho no meu prédio, entrei no elevador, segunda-feira de manhã. Dei um bom dia, bom dia. Ele falou, bom dia. Aí ele falou assim, nossa, está demorando para chegar sábado, né? Eu falei, nossa, o que será que tem sábado? E eu perguntei, o que é que vai ter sábado? Vai ter um churrasco da família. Ele é claro. Tudo bem. Família reunida, vão comer, ótimo. Mas e a vida até sábado? Percebe? Qual o sentido da vida? Churrasco. O senhor disse que sim, pelo amor de Deus, não fala isso para mim. O senhor está concordando comigo, né? Muito obrigado. Fiquei aliviado agora. Qual o melhor dia da semana para quem trabalha? Sextou. Não vejo ninguém com alegria dizendo segundou. Não é? Por isso há tanto vazio existencial. Porque nós somos seres divinos. E como seres divinos, existe uma ânsia superior em viver. E viver é participar. E viver é amar. E viver é servir. Viver é interagir. Viver é deixar o nosso legado, que não é apenas deixar uma casa ou um apartamento para os filhos.
Existir é uma coisa, viver é outra. Quem só existe biologicamente, mas por dentro provavelmente tem vazio. Quando se aposenta, então, tanto é que o número de problemas de saúde para quem se aposenta, sobretudo os homens, é muito grande depois que se aposenta. Interessante isso, né? Se aposenta, botou pijama e infartou. Antes ele pegava trânsito, viajava até tarde, tinha um movimento, estava tudo bem. Aposentou, achou que agora a vida ia ser boa, botou pijama, ficou em casa uma semana e infartou. Eu fico observando assim, às vezes, né, em alguns roteiros de hotéis, assim, de viagem, em São Paulo, no Brasil mesmo, né? Eu fico observando os casais já com um pouco mais de idade. Eu fico vendo as mulheres, sabe, cuidadas, né? Bonitas, andando firme, né? E os seus maridos, todo meio se arrastando, não é? Eu fico preocupado com isso, né? Porque a mulher está sempre em movimento. A mulher não tem aposentadoria. Ela tem dupla, tripla jornada de trabalho. Cria os filhos, depois cuida dos netos, está sempre aqui, faz uma coisa ali, vai não sei o quê, vai não sei o quê. Ela está sempre em movimento. Ela está sempre amando, ela está sempre cuidando. E isto gera uma saúde, uma vida para ela interessantíssima. É um sentido de doação. Por isso que quando o Chico Xavier pedia para os espíritos, né, ajuda espiritual, em fases muito difíceis, em que certa feita ele pediu tanto ao doutor Bezerra que o ajudasse, porque os problemas estavam muito grandes e ele não estava mais tendo força. E o doutor Bezerra disse para ele: Chico, trabalhe mais. Ele falou: mas doutor Bezerra, eu não estou aguentando a minha vida está por um fio. O doutor Bezerra disse: então, meu filho, trabalhe, porque o trabalho engrossa o fio. E esse homem viveu 92 anos. Escreveu mais de 500 livros. Claro, se aposente do trabalho material, mas não fique inútil. Vá fazer um trabalho voluntário. Vá ajudar. Ajude em casa, ajude no centro, ajude na comunidade, seja ativo, porque isso é vida. Porque Jesus falou que Deus trabalha até hoje. Uai, como é que a gente vai se aposentar? Você sabe que há muitos anos atrás, uns 15 anos atrás, eu tive um surto assim e achei que eu devia parar de fazer o trabalho na doutrina. Chega, eu já escrevi muitos livros, já fiz muitas palestras, estou cansado, vou parar, não quero saber. É um dia que eu devia estar perturbado mais do que o normal.
E era uma coisa que ficou forte em mim. E antes de tomar uma decisão, eu resolvi fazer uma prece. Vou fazer uma prece para saber se eu estou certo. E é claro que eu estava esperando que algum espírito aparecesse e me dissesse: não, meu filho, você já fez muito, você já está cansado mesmo, vai descansar, vai fazer uma viagem, vai para Taubaté. E nas minhas orações, eu gosto muito do Chico Xavier, e eu pedi a ele: Chico, que conselho você me daria? Ele já estava desencarnado. Encerrei a prece e fiquei imaginando: mas como é que o Chico vai me responder? Esperei. 2 horas depois, recebi uma mensagem do WhatsApp no celular. Abri, era um amigo que há muito tempo eu não via. E ele dizia assim: ô, De Luca, tudo bem? Como é que você está? Olha, lembrei de você. Eu estou aqui em Uberaba, na casa de Chico Xavier. E aqui tem um banner que eu tive vontade de mandar para você. E me mandou a foto do banner. Era um banner com a foto do Chico e com os seguintes dizeres de uma frase do Chico: o trabalhador continua o seu trabalho. Eu falei: meu Deus, o Chico me respondeu por WhatsApp. Eu não tenho o número dele. Porque trabalhar é vida. E quando esses grandes espíritos desencarnam, quando eles enviam alguma mensagem, sabe o que eles fazem? Falam: fiz pouco. Devia ter melhor aproveitado. Então, muitos desencarnam desprevenidos porque esperam encontrar um céu que eles não edificaram aqui. Concorda? Um céu que a gente não está construindo. Nós estamos construindo um céu. Estamos construindo um céu na nossa família, por exemplo. Será que a gente tem sido uma pessoa melhor na nossa família? Se a gente não sabe a resposta, é bom perguntar para eles. Eles vão chegar em casa hoje, reunir a família, prepara um chá de erva cidreira para você, pergunta para eles: o que vocês acham de mim? Ou então, se a gente não tiver coragem, procure saber se você tem algum apelido desconhecido. E um amigo meu que ouviu essa palestra, ele ficou com a pulga atrás da orelha. Um dia ele chegou em casa e chamou o filho mais novo dele: filhinho, vamos passear com o papai. Vamos no McDonald's. E lá ele perguntou para o filho: filhinho, porventura, papai tem algum apelido lá em casa? Vocês me chamam de alguma coisa? E ele falou assim: tem, pai. Aí ele falou assim: eu não sabia se eu prosseguia a conversa. Assim foi: e qual é o apelido?
General. Eu falei assim, quem é que me chama de general? Mamãe. E quando ela me chama? Quando o senhor chega com o carro, estaciona na garagem, ela já fala, olha gente, general chegou. E ele falou assim, você já viu isso? Me chama lá de general. Eu perguntei, mas será que existe assim, uma faísca, uma coisinha que pudesse? Eu sei que eles aumentaram muito, né? Tentando deixar ele assim mais iluminado. Mas será que tem algum fundamento para isso? Eu falei assim, eu estava pensando, eu acho que sim. Eu falei, como é que você em casa? Eu sou muito rigoroso, eu sou muito, disciplinado, eu quero as coisas sempre tudo no mesmo lugar. Eu quero que as coisas sejam, né, do meu jeito, eu quero que a comida saia na hora que eu quero comer, eu quero que o sal seja em tal medida, eu quero que o jornal seja colocado a 33 graus de latitude norte, de vento sudoeste. Eu falei assim, eu acho que eu sou um engenheiro mesmo. Aí ele falou, Luca, e agora o que eu faço? Eu falei, vai baixando a patente. Vai para sargento, depois você vai para cabo. Depois de alguns anos eu me reencontrei e eu falei, como é que está? Eu falei assim, as coisas melhoraram. Ele falou, havia um obsessor lá em casa. Eu falei, Júlia? Quem é? Ele falou, eu era o obsessor lá em casa. Então isso que é importante, estar prevenido com isso. E o Bittencourt Sampaio ainda fala, viveram desprevenidos, viveram vacilantes. Quando vieram as provas, as dificuldades, os desafios, as lições, vacilaram, fraquejaram. Não enfrentaram os problemas com o espírito vitorioso, que ele disse. Porque as lições estão na nossa vida não para nos esmagar, para nos destruir, para nos castigar, mas estão para despertar aquele ser divino que está em nós, estado latente, e que só vai desabrochar se a gente for estimulado, cutucado. Vocês concordam comigo? Quem é que nos trouxe o centro espírita? Foi o anjo Gabriel que chegou em nossa casa e falou, vamos lá para o céu. Não foi. Foi provavelmente a irmã Dor que nos trouxe para cá. E a irmã Dor está atenta. E é provável que ela não desgrude de nós, porque sabe que se desgrudar, a gente não volta mais. Então os problemas estão na nossa vida com esse intuito pedagógico, despertador, para acordar a gente para as grandes realidades da vida, para despertar para o nosso incrível potencial. Por isso que a gente precisa enfrentar os problemas com o espírito vitorioso. E por isso que não podemos amaldiçoar a dificuldade e a dor, por mais que ela nos incomode, nos preocupe. Não, isso é para o meu bem. Eu me lembro de minha mãe. Quando tinha que ir para a escola, e o mundo tinha desabado numa chuva. Aquele temporal, aquela tempestade. Eu falava, opa, não vou para a escola. Ela chegava no quarto,
Me acordava, aula de manhã, e ela me acordava com um mantra todos os dias. Ela falava assim: levanta, vamos cuidar da vida, que a morte é certa. Aquilo me incomodava profundamente, mas era uma grande sabedoria. Aí naquela manhã que chovia torrencialmente, eu falava: mãe, está chovendo, aqui está quentinho, debaixo dessa coberta, deixa eu aqui, mãe. Pode levantar, que você vai para a escola com chuva e tudo. E aí ela colocava capa de chuva, me dava capa de chuva, o guarda-chuva e me dava umas galochas. Eu parecia um ET, mas ia para a escola. Só muito tempo depois é que me caiu a ficha. Me perdoa se tem gente mais nova não entendeu o que é cair a ficha. Muito tempo depois que eu percebi que Deus é a mesma coisa. A vida é assim, tem tempestade. Mas é para treinar a gente a ir para a escola. Para desenvolver o quê? Enfrentar a vida. Hoje os psiquiatras falam que muitos jovens estão sofrendo hoje porque os pais pouparam os filhos de todo e qualquer dissabor e sofrimento. E eles são jovens, chegaram à idade dos 23, 24 anos, e qualquer ventinho derruba, porque foram excessivamente poupados. Claro, com toda a boa vontade e a boa intenção dos pais. A gente protegeu demais eles. Por isso que Deus não nos protege demasiadamente. Por isso que muitas vezes a gente vai ter que tomar chuva. A gente vai ter que enfrentar espinhos. Mas tudo isso a gente tem que olhar com o espírito vitorioso. Eu vou vencer. Isso aqui não é para me acabar. Isso aqui é para mim evoluir. É para mim fortalecer. Isso aqui é uma academia. A Terra também, eu vou inventar uma quarta definição da Terra. A Terra é escola, hospital, presídio, mas é também uma academia. Quando a gente vai para uma academia de ginástica, como é que a gente faz nessa academia? O que a gente tem que fazer lá? Quando a gente chega lá, tem alguém que fala: ah, que bom que você veio, deita nessa rede aqui, fica aqui, balança. Aí vai vir alguma pessoa ficar abanando a gente, aí o outro vem e faz massagem, o outro traz água de coco, o outro faz cafuné, o outro conta história. É assim? Não, né? Como é que é na academia? Tem que malhar, se esforçar, suar, e dói. Eu falo para o professor: está doendo, foi bom, ótimo. Se não está doendo, não está resolvendo. Por quê? A dor fortalece o osso. As provas da vida fortalecem a nossa alma. Espíritos fortes. Como forte é Deus. Então nós temos que aguentar o fogo da vida. É que nem a pipoca. O milho, para virar pipoca, o que tem que acontecer com ele? Passar pelo fogo. Se ele não passa pelo fogo, ele não vira pipoca. Quem gosta de pipoca aqui? Nossa, foi a coisa mais linda da palestra hoje. Essa demonstração do amor pela pipoca.
emocionado. Se tivesse uma pipoca depois, ia ser ótimo, né? Carlinhos, então da próxima vez, queremos pipoca. Mas isso só acontece se ela passar pelo fogo. E se a gente resiste ao fogo, se a gente rejeita o fogo, se a gente foge do fogo, se a gente não aguenta o fogo, nós vamos virar o quê? Os mineiros dizem, tem uma expressão, piruá. É aquele milho que não estourou. E o que faz com o piruá? Joga fora. Será que quando terminar a encarnação, chega lá no mundo espiritual, o mentor fala assim, virou piruá. Só que não vai para o lixo. Vai para o quê? Para a próxima encarnação. Com fogo ainda maior. Eu vou ler uma frase aqui, um pensamento que está no livro do psiquiatra Dr. Carl Gustav Jung, que diz assim: aqueles que não aprendem com os fatos desagradáveis da vida forçam a consciência divina que os reproduza tantas vezes quantas sejam necessárias para aprender o que ensina o drama do que lhes aconteceu. Perceberam o que ele está falando? Quando a gente não aprende, quando a gente não quer virar pipoca, a vida vai reproduzindo o fogo. Tantas vezes quantas sejam necessárias. E aí ele finaliza assim: o que aceitas te transforma. O que negas te submete. Por isso que a vida é processo evolutivo. Quando a gente não aprendeu aquela matéria na escola, o que acontece? A gente vai ser o quê? Foi reprovado. Não é isso? E o que é reprovar? É provar novamente. A gente não faz isso com pizza, chocolate, né? A gente prova novamente várias vezes. Então a vida assim, não aprendeu aquela matéria, vai cursar outra vez. A reencarnação não é isto, aprender matérias novas e voltar a cursar matérias nas quais a gente foi repetente. A gente não se saiu muito bem. Nós estamos aqui para isso. E quanto mais eu me aplicar nesse aprendizado, aceitar as provas, aprender o que a vida está me ensinando, o que a dor está me ensinando, o que esse problema está querendo desenvolver em mim. É isso que Chico Xavier e a doutrina espírita nos mostram. Aprenda com a dor, tem uma lição oculta. Tem alguma coisa aí que você está precisando aprender. A vida está querendo ensinar. A vida é professora. A vida nunca está contra nós, porque nós somos a vida. Nós não somos algo à parte da vida. Nós somos a própria vida. Então, quando a gente percebe que a gente não está evoluindo, crescendo, se desenvolvendo, ampliando, a vida vem nos pegar
quase que compulsoriamente, nos põe em face de algumas situações para que a gente possa, então, saindo daquela condição de resistente, de piruá, de milho que não quer suportar o calor da prova, a gente desabrochar. E a gente se tornar mais forte, mais hábil, mais inteligente, mais capaz, mais amoroso, mais virtuoso. E quando sair daqui, olhar para trás e falar, valeu a pena. Valeu a pena essa vida. Eu saí melhor. Não saí perfeito. Porque o plano por hora não é a perfeição. Não vai dar para ser perfeito agora. O plano agora é ser melhor. Ou como diz o Espírito amigo para mim, melhorzinho. Seja melhorzinho. Não viva infantilizado, que é a última causa que o Bittencourt Sampaio falou. Muitos vivem infantilizados. Muitos vivem como crianças que querem que o mundo mude para elas. Que quer o amor do mundo, mas não dá amor às pessoas, sequer a si mesmo. Que quer ser o centro do universo. Que vivem birrentas, que brigam com o mundo quando o mundo não segue por onde ela desejava, que brigam com as pessoas quando as pessoas não fizeram aquilo que ela gostaria, que coloca toda a sua vida na mão dos outros, que tem um desejo intenso de ser cuidada pelos outros, mas que não cuida de si mesma. É preciso crescer. E crescer é amar. E amar é cuidar. Amar é dar atenção às nossas necessidades e cuidar delas. Atender às nossas reais necessidades da alma. Então, quando a gente se enche desse amor, esse amor transborda para os outros. Quando eu estou em paz comigo, estarei em paz com os outros. Quando eu estou reconciliado comigo, eu me reconcilio com os outros. E assim eu saio da escola da vida melhorzinho. Melhorzinho. Então, meus amigos, quando eu desencarnar, vocês me perdoem a soberba, mas eu vou para o céu. Mas quando eu chegar no céu, eu não vou estranhar nada, porque ter passado esses momentos com vocês já foi experimentar um pedacinho do próprio céu. Um beijo no coração de todos. Agradecemos o palestrante José Carlos de Luca por sua participação no ciclo de palestras.